Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês alguns comentários sobre a leitura de um romance que eu gostei muito, que eu fiz agora na primeira metade de 2026, que é o Nêmesis. É um romance de um autor norte-americano, de quem eu também gosto muito, que é o Philip Roth, um autor super celebrado da literatura norte-americana. E vim aqui trazer para vocês alguns pontos, para nós pensarmos aqui juntos. E se você já leu, depois do vídeo que você assistir, coloca aqui embaixo suas impressões, vamos continuar discutindo um pouquinho depois, certo? Então aqui a gente tem um personagem principal que é o Bucky Cantor. Ele é um jovem professor de educação física, bastante dedicado aos seus alunos e que namora a Márcia, uma outra professora que também é jovem. Eles têm bastante planos para o futuro, inclusive de se casarem. Mas aí eles são surpreendidos nesse longo verão e sufocante verão de 1944 por uma nova epidemia, e até mais massacrante, uma epidemia de poliomielite, tá? E ao ver vários de seus alunos sucumbirem à doença que naquela época ainda não tinha cura, Bucky, ele resolve acatar a sugestão da namorada e aceitar o emprego de instrutor no acampamento de Indian Hill, que é uma região próxima às montanhas e, portanto, com um clima mais ameno e menos propenso à proliferação do vírus, como se acreditava na época. E como a Márcia ela já estava trabalhando lá como instrutora, então ela que inclusive dá essa ideia para o noivo, pro Bucky, ele entende a situação como uma oportunidade também de estar junto dela. No entanto, ao final de uma semana, a polio ataca seu ajudante, que é o Donald, um rapaz assim super saudável de 18 anos e que também tinha muitos planos para o futuro. E aí, a partir daí, é que o Bucky, ele acredita ser o vetor de propagação do vírus naquele local, até então imaculado, e se culpa por isso. E, eventualmente, ele próprio contrai pólio e passa por um processo longo de recuperação que vai lhe deixar sequelas tanto no corpo quanto na alma. Tá? Esse romance do Philip Roth, ele retrata um país imerso em várias fragilidades. Em 1944, então, os Estados Unidos não só enfrentavam epidemias recorrentes de poliomielite, como também estavam envolvidos em várias batalhas na Segunda Guerra Mundial lá na Europa. E para além disso, a comunidade atacada pela epidemia, onde Bucky ele trabalhava, que era uma cidadezinha ali de New Jersey, ela é composta maciçamente de judeus, o que contribui para constantes ataques antissemitas. Então aí você já tem um pouco desse olhar da época, e de como que essa sociedade se comportava. Mas o ponto alto desse romance, enquanto crítica literária, estou aqui já destacando, é a construção da personagem do Bucky Cantor, porque ele é um personagem que ele é imerso em culpa, o tempo todo. Ele é um professor de educação física super apaixonado por atletismo, saltos aquáticos, por isso que explica, essa capa belíssima aqui dessa edição, como foi feita, tem muito a ver com ele. Ele tentava superar o que acreditava ser uma deficiência, que era a miopia, e que havia tirado dele a oportunidade de lutar na guerra ao lado de seus melhores amigos, que foram para lá. E aí ele se acha um cara fraco por isso, E ele fica o tempo todo se questionando, essa primeira parte, da história, ele se questionando, mas por que eles foram e eu não fui, Mas aí também tem a questão que o Bucky, ele também celebrava o fato de ter conseguido se formar na universidade, algo inédito em sua família de origem humilde. E outro fator aí, de grande expectativa na vida do Bucky é que ele ia casar com a Márcia, e a Márcia, o pai dela, era médico, então eles pertenciam a uma classe social melhor, do que a do Bucky, e ele ia ascender socialmente casando com a Márcia, Mas todo o futuro dele é ceifado diante da polio, o que lhe rouba a sua vitalidade e vontade de seguir adiante com tudo que ele havia planejado. Então, essa é uma narrativa que demonstra também o quanto somos suscetíveis aos desígnios do desconhecido.
colocar a culpa em Deus, como faz Bucky tantas vezes, só lhe traz mais amargura e impotência diante de uma vida construída com o intuito de sobreviver. Uma vida construída com memórias felizes de uma época anterior à tragédia de uma epidemia. E ao final de todo esse revisionismo do Bucky, porque a gente chega ao final da história com ele vivo, claro, ele não morre, tá? Ele fica muito claro para nós que é impossível encontrar culpados. Quem que vai conseguir encontrar um culpado por ter sucumbido a uma epidemia, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando. Então, a única saída do Bucky, pelo menos, e para outros que sobreviveram a pólio, é enfrentar e conviver com a sua própria nêmesis. E daí vem esse sentido muito simbólico do título, né? Ou o que quer que chamemos de justiça, porque nêmesis é isso, né? E então a gente vai fazer justiça a quem? A quem, né? Diante de algo tão imprevisível como, né, contrair uma doença que não tem cura. Eu fico por aqui e a gente segue conversando nos comentários. Tchau e até a próxima.